Tudo é História. A partir de agora, o nosso encontro semanal com o historiador Lula Couto. Alô, professor Lula, boa noite. Boa noite, meu querido Marcelo. Prazer estar aqui contigo e com os nossos ouvintes. Professor de História e também psicanalista. Hoje foi lido consulta aí, Lula? Estou no meu consultório. Olha aí. Minha última atividade é com vocês. Um homem chamado trabalho. Então vamos lá. Lula Couto vai trazer um tema que é apaixonante e fazia tempo que eu estava aqui somente aguardando qual a data que ele iria trazer este tema para a gente ter um pouco mais de conhecimento, que é Montesquieu e a importância do equilíbrio entre os três poderes. Que tema, Lula? Pois é, e não é coincidência, não é, Marcelo? Porque nós estamos vivendo no Brasil essa tensão entre os três poderes, né? Uhum. Esse governo atual, a tensão está mais entre dois poderes, que é o legislativo, mais especificamente o Senado, Sim. e o judiciário. Uhum. Mas no ano passado a tensão foi muito grande, também envolvendo o executivo, né? na gestão passada. É verdade. Então, e nós tivemos esses últimos acontecimentos, né, Marcelo? Agora que foi a indicação de um novo ministro para o Superior Tribunal de Justiça, Sim. o Supremo, melhor dizendo, Uhum. e que foi o Flávio Dino. E isso também repercute muito nas conversas entre os brasileiros. E eu acho que é uma oportunidade boa da gente trazer esse tema para mostrar que não existe democracia sem o equilíbrio desses três poderes. E o primeiro grande pensador que levou essa ideia a cabo foi o Montesquieu, naquela época revolucionária que foi o século XVIII, lá na França, a França revolucionária, um patrimônio dessa cultura que nós temos hoje, né, que a gente chama de iluminista. Sim. Então, naquela época, meus caros ouvintes e Marcelo, havia algo que era muito avesso à democracia, que era o poder absolutista. Tudo se concentrava na mão dos reis. No caso da França, era o Luís XVI, não é? Sim. O todo-poderoso Luís XVI. Foi aí que pensadores como Rousseau, Diderot e Montesquieu, nesse caso específico, da importância fundamental para a democracia, de você dividir os poderes, aquele que executa, responsável pelo executivo, aquele que legisla, responsável pelo legislativo, e o judiciário que vai julgar se a Constituição está sendo respeitada, que também era uma novidade para a época, sabe, Marcelo? Sim. Não havia essa ideia de Constituição. Na verdade, a palavra do rei era lei. Então, foi exatamente esse período, no final do século XVIII, já na segunda metade do século XVIII, que nós tivemos essa ideia amplamente difundida, inclusive chegando aqui na América e chegando em Pernambuco. Vamos lembrar que Pernambuco inaugurou em todo o Brasil essa ideia quando aqui, na Revolução Pernambucana de 1817, constituiu um governo provisório na forma de um governo representativo da sociedade brasileira. É claro que era um governo elitista, porque ainda se mantinha a escravidão, era uma sociedade muito desigual, mas se pensou, inclusive, no esboço de Constituição para Pernambuco. Então, trazer essa importância do pensamento iluminista, essa importância de cada poder fazer a sua parte e haver uma harmonia entre esses poderes. E quem vai arbitrar essa harmonia é o legislativo, porque a última palavra na interpretação da Constituição cabe, ou melhor dizendo, quem vai legislar é o Poder Legislativo, com os deputados e senadores, no caso da legislação federal, mas a última palavra que cabe nessa harmonia é a palavra do Judiciário. Cabe ao Judiciário decidir se as regras do jogo realmente estão sendo mantidas. O Judiciário é quem julga os conflitos. Não existe sociedade democrática, Marcelo, quando esses poderes são atacados, seja o Executivo, o Legislativo ou o Judiciário. Então, nesse país tão tenso, motivado por ataques de todas as ordens, a todos os poderes,
é importante que o brasileiro perceba que sem o bom funcionamento dos três poderes não há democracia e o direito de todos nós termina ficando ameaçado. Eu vou explorar o amigo um pouco mais, porque o tema é tão feliz, Lula, me fez lembrar que É, lá na nossa época, já conversamos sobre isso aqui, quando nós estávamos no antigo segundo grau, não era ensino médio, era o segundo grau, era, né? Você segundo lembra? grau. Ainda no Científico, né, o Marcelo? científico, era o curso científico, né? E era o segundo grau, que compreendia do primeiro ano até o terceiro, né? Antes você tinha Perfeito. da quinta à oitava série. Então, eu cursei o meu nos anos de 83, 84, então ainda havia resquícios do período militar, finalzinho, do Sim, governo Figueiredo, né? Figueiredo, isso. João O Figueiredo. João Figueiredo. E aí o seguinte, nós não tínhamos na nossa grade curricular filosofia nem sociologia. Então não havia uma obrigação de contato com esses grandes pensadores. E daí, acho que daí, é, a nossa população se criou um hábito, uma tradição de se pensar que a filosofia era desnecessária, que a filosofia seria uma coisa muito distante da nossa realidade. E você, de forma muito feliz, traz um filósofo como Montesquieu, como Diderot, como Rousseau, para explicar o porquê que nós temos esse sistema de governo hoje. Por que que o nosso governo federal é dessa forma? E, aliás, democraticamente desde 1985, 86, né, Lula? Quando o Sarney assume, né? A democracia volta em 85, com a posse de Sarney, e se consolida em 88, com a 88. nossa última Constituição, a Sim, Constituição Cidadã. sim. Você está certíssimo, Marcelo. Nós passamos 21 anos onde o executivo foi inflacionado, foi inflado. Ele engoliu o legislativo e engoliu o judiciário. Uhum. E aí veio a ditadura. Toda vez que isso ocorre, nós não temos democracia. Também ocorreu na época de Getúlio Vargas, no Estado Novo, de 37 a 45. O legislativo foi fechado e o judiciário também foi engolido pelo executivo. Todas as ditaduras pelo mundo afora, ditadura stalinista na União Soviética, a ditadura hitlerista, a ditadura de Mussolini na Itália, em todas essas ditaduras, o executivo se fortalece a tal ponto que você enfraquece o legislativo e enfraquece o judiciário. Então, já prevendo isso e lutando contra o absolutismo, foi que esses filósofos, como Montesquieu, Diderot, Rousseau, eles começaram a dizer, olha, John Locke também na John Locke. Inglaterra, né, Marcelo? É, é. Disseram, olha, não funciona bem assim a democracia. Mesmo sendo a democracia limitada, porque a gente está falando do século XVIII, mas era uma democracia no sentido de você romper com aquela sociedade estamental que existia antes, sabe? Que Uhum. tinha o primeiro, o segundo e o terceiro estado, uma herança que vinha desde a Idade Média, onde o poder era absoluto, por isso o nome era absolutismo. E a filosofia, Marcelo, é a base de todas as disciplinas. Você, como um bom filósofo, além de um grande jornalista, Sou sabe muito aprendiz. bem. Sou um aprendiz, meu amigo. Eu sei que você é um professor de filosofia, nota 10. Obrigado, meu amigo. Então, e olha, e a gente está conversando numa semana, viu, Marcelo, que É. houve uma declaração muito constrangedora de um secretário lá de São Paulo. Não sei se Sim, você viu essa cena, né? vi, sim. Ele Vi. dizendo para os alunos: olha, agora vocês vão estudar de verdade, vão estudar matemática e português e não vão estudar essas. Ele quer dizer, menosprezando a filosofia, sabe? É. Botando para baixo a filosofia, dizendo que filosofia é uma matéria não tão importante. O que a gente está vendo que não é verdade. Na época da ditadura militar, Marcelo, a filosofia ela foi substituída por Educação Moral e Cívica e OSPB, Lembro bem. Organização Social Política do Brasil, que eram Lembro bem. disciplinas pautadas para doutrinação, para você
não explorar a criticidade, o oposto Isso, da filosofia, perfeito. que tem como essência a valorização da criticidade, do olhar crítico. Isso não é doutrinação, isso é exatamente fazer com que você possa democratizar o país, porque o cidadão crítico, ele é crítico no sentido de perceber as contradições do sistema. Sim, Cidadão sim. crítico, ele pode ser de direita, pode ser de esquerda, pode ser de qualquer posição política. Agora, ele vai ter a capacidade de autonomia, de ser autônomo para perceber aonde há a contradição no sistema. É isso que a filosofia, lá da época de Platão, de Aristóteles, já pensavam esses grandes filósofos, né, que inauguraram a filosofia ocidental, vamos dizer assim, lá no século V antes de Cristo, eles já pensavam isso, pensavam a importância que era na Ágora, que era a praça pública em Sim. Atenas, você se reunir para debater, fazer os debates públicos, como o Sócrates fazia naquela época. Ô Lula. Então, lá do século V a.C. para Aham. hoje, 2023, no Brasil, a filosofia nunca deixou de ser importante e fazer esse resgate do filósofo Montesquieu, que pregava a harmonia dos três poderes em um país que hoje tem essa harmonia fragilizada, eu acho que é fundamental. Deixa eu trazer uma coisa para você, Lula. Sabemos que a democracia ela sempre está em construção, não só a nossa brasileira, mas em todo e qualquer país do mundo, porque a sociedade muda, as pessoas mudam, os hábitos mudam. Então, consequentemente, a democracia também vai se renovando, né? Acho que você concorda comigo. Claro. Para quem diz assim, Lula, e eu acho que você já deve ter escutado, olha, que tal a gente acabar com essa coisa de legislativo, não ter mais senador, não ter mais deputado, não ter mais vereador? E que tal também se a gente acabar com essa coisa do STF, do TSE, mexer no judiciário também? Essa não é minha opinião. São pessoas que falam assim que a gente já deve ter escutado muito. Você já deve ter escutado. O que Com aconte... certeza. Não é isso? O que aconteceria, Lula, se resolveriam todos os problemas dessa forma? Vamos pegar o Kant, que foi o outro grande filósofo. A gente botaria para a nossa minoridade. A gente botaria para colocar o governo nas mãos daquele que a gente acha ou considera que seria uma pessoa superior, com capacidade além da nossa para pensar o país. Aconteceria isso. Quando você abre mão do legislativo e abre mão do judiciário, vai sobrar o quê? A tirania, Uhum. a autocracia. Quer dizer, você não vai ser. Como é que você vai ser representado sem eleição? Sem o político. Por mais que você reclame da política, e é muito perigoso isso, Sim. uma coisa é você fazer a crítica aos políticos e à política tradicional. Outra coisa é você abrir mão da política, abrir mão dos partidos. E aí eu me lembro do Winston Churchill, o primeiro-ministro inglês, que comandou a Inglaterra na época mais terrível da Inglaterra, que foi durante a Segunda Guerra Mundial. Ele disse certa vez: a democracia é o pior regime que existe, depois de todos os outros. Pois é. É uma super tirada. É. Fantástica, né, Marcelo? A Fantástica, frase? fantástica. Fantástica. Vamos repetir: a democracia é o pior regime que existe depois de todos os outros. Pois Ou é. seja, é o menos ruim. É Vamos verdade. acatar a democracia e vamos defendê-la com unhas e dentes, porque na ditadura, num regime fechado, num regime onde não há partidos, não há legislativo e o judiciário é controlado, o que sobra é a tirania, é a censura. Agora, tem uma questão fundamental para a democracia, Marcelo, Hum. e que você é muito importante para ela, que é a comunicação, a Sim, informação. sim, Não existe democracia sem ampla liberdade de imprensa sim. e sem a valorização da comunicação e da informação sérias. Perfeito. Não é qualquer informação. Os grandes veículos de imprensa, eles têm esse compromisso com a seriedade.
com a informação que é abalizada, que é investigada. É claro que há divergências de opiniões, é Sim. claro que há divergências até de informação, mas isso não significa você considerar que a democracia ela pode dar frutos, ela pode ser saudável quando você vive no mundo de fake news, no mundo da mentira, no mundo onde você fica divulgando absurdos, teorias conspiratórias. Não há debate público e, portanto, não há democracia sem informação de qualidade. Informação de qualidade passa por critérios, não é conversa do tiozão do WhatsApp, sabe? Você pode ter essas conversas, claro que pode, você pode ter essa conversa em qualquer situação, em qualquer momento, mas divulgar e difundir notícias que são muito mais teorias conspiratórias, notícias que não têm fundamento, isso é um prejuízo terrível para a democracia. Verdade. E isso tem acontecido muito no mundo de hoje, Marcelo. Se aproveitando dos mecanismos cada vez mais sofisticados que deturpam opiniões, deturpam vídeos através da tecnologia da comunicação pelas redes sociais. Hoje em dia você é capaz até de botar uma pessoa que igual a outra falando e a outra, essa pessoa é fake, ela não existe. É tudo imagem, tudo montagem. A voz fica igual, o jeito fica igual, as ideias, sabe? Aliás, né, Lula? Então, a gente tem que ter muito cuidado com a gente está vendo essa onda de inteligência artificial, né? Verdade. Desses sites que manipulam. Verdade. E nós temos eleições em breve, né? Ano que vem nós já vamos ter eleição para prefeito, para vereador. E vamos ter cuidado com falsas informações, com manipulações. E vamos valorizar a imprensa séria, com credibilidade. Aliás, né, Lula, num dos períodos mais difíceis de nossa existência, de quem está agora nos escutando, dessa nossa geração, um dos períodos mais difíceis, que foi o período da pandemia, o quanto que a gente foi bombardeado com fake news irresponsáveis, né? Descredibilizando. Completamente irresponsáveis. Pois é, infelizmente. E continuamos, viu? Tem pessoas que não aprendem. Continuam dizendo absurdos sobre a vacina, sobre os cuidados que nós devemos ter. Pois é. Essa é a diferença, Marcelo, entre quem só tem opinião e quem tem opinião e argumento. Sim. Nós temos que valorizar os argumentos. Não basta ter opinião, principalmente para quem divulga a sua opinião. Você não pode sair por aí dizendo que a vacina contra a Covid mata. E por quê? Não, porque essa é a minha opinião, porque eu li um artigo em tal lugar, porque lá na Groenlândia, numa cidade tal... Não, não é assim que se faz. Isso é um desrespeito, é um desserviço à população. Isso não é ciência. Não é notícia. Não é notícia, isso é opinião. Isso é opinião. Professor Lula Couto, muito obrigado por mais essa aula de história aqui no nosso Movimento Cultural. Receba o nosso abraço, nosso afeto. Abraço, Lula. Eu que agradeço, Marcelo, agradeço aos ouvintes. Eu vou falar do coração. Quando eu pensei nesse tema, eu pensei também para te homenagear, viu? Oh, meu grande amigo, muito obrigado. Vai para o nosso canal, essa aí, viu? Vai para o nosso canal. Um abraço grande. Um abraço, meu querido Lula. Professor Lula Couto, trazendo tudo a história, Montesquieu e a importância do equilíbrio entre os poderes.